Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo começará com a seguinte frase de Buda: aquele que conquistou a si mesmo é um herói muito maior do que aquele que derrotou 1000 vezes milhares de homens. A capacidade de se dominar e se controlar são as chaves para se ter uma vida gratificante e bem-sucedida. O autocontrole nos torna vencedores, mas saiba que um vencedor não é só aquele que compete contra os outros e vence, mas também aquele que vence a si mesmo ao controlar seus pensamentos e ações e ao mesmo tempo ser capaz de enfrentar suas limitações e corrigir seus próprios erros. Para ilustrar esse conceito da melhor forma, usemos como base os conhecimentos do monge Shaolin Shihen-Yi, no qual te ensinará a identificar e superar os 5 maiores obstáculos que terá que enfrentar antes de conseguir dominar a si mesmo e atingir seus objetivos. Então, bora começar. Certa vez, um mestre Shaolin me contou a seguinte história. Havia um homem que vivia perto de uma montanha, e todos os dias esse homem imaginava como seria a sensação de escalá-la e de ter acesso à vista do topo. Eventualmente, esse dia chegou. O homem finalmente decidiu descobrir a resposta para aquilo que tanto se perguntava, e assim partiu em direção à montanha. Ao chegar ao pé da montanha, ele se deparou com um viajante que estava descendo, ao qual ele perguntou: "Como você escalou a montanha? Como é a vista lá do topo?" Então esse viajante contou sobre o longo caminho que fez até lá e descreveu como é a vista do topo. Mas ao receber essas informações, o homem então parou e pensou: a forma como esse viajante está descrevendo sua experiência me parece muito exaustiva. Com isso, ele chegou à conclusão de que deveria encontrar um jeito mais fácil de chegar até lá. Então ele seguiu caminhando. Mais à frente, ele encontrou um outro viajante, ao qual ele perguntou exatamente a mesma coisa. O viajante respondeu com sua história, mas ainda assim o homem não tinha certeza sobre que caminho seguir. Portanto, ele continuou nessa jornada até perguntar para mais 30 viajantes. Depois de ter falado com todo mundo, o homem finalmente tomou sua decisão dizendo: "Agora que muitas pessoas compartilharam sua caminhada comigo, especialmente o que elas viram lá do topo, eu não preciso mais subir até lá." É muito lamentável o fato de esse homem ter se contentado com a opinião dos outros, pois no fim ele passou o resto da vida sem ter sua própria experiência daquela aventura. A conclusão da história é a seguinte: primeiro, cada indivíduo deve encontrar sua própria maneira de subir a montanha. E segundo, há informações que podem ser transmitidas por meio de palavras, mas é impossível transmitir a experiência da clareza que você obtém quando está sozinho no topo de uma montanha contemplando a paisagem. Portanto, todas as práticas budistas ou espirituais se tratam basicamente da mesma coisa, que é investir a quantidade certa de esforço para escalar até o topo da montanha. Ter clareza significa ver as coisas como elas realmente são. E quando você vê alguma coisa com clareza, você não precisa acreditar na história de alguém, pois você já tem o que precisa para saber qual é a direção correta e quais são as decisões que precisam ser tomadas para você atingir seus objetivos. Se trata de uma jornada pessoal, na qual poderá ter desafios que tentarão te impedir de chegar até o topo da montanha. No templo Shaolin, eles são referidos como os 5 obstáculos, nos quais descrevem diferentes estados mentais, estados esses que fazem as pessoas terem dificuldades em ver uma situação com clareza, o que também dificulta tomar decisões corretas. O primeiro obstáculo é chamado de desejo sensual, e ele surge no momento em que você presta atenção em algo e aquilo te traz emoções positivas. Emoções essas que podem se originar das 5 portas do seu corpo, que são a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Bom, então imagine o seguinte: você está escalando essa montanha, mas aí, depois de caminhar por 1 quilômetro, você descobre um belo restaurante rodeado de gente bonita. Você sente um aroma delicioso de comida e vê uma grande variedade de bebidas. Se você se deixar levar por essas tentações, significa que você já saiu do caminho. Quando essa tentação se torna tão forte a ponto de você não querer mais sair daquele lugar, isso quer dizer que o desejo sensual terá se tornado uma obsessão. Em ambos os casos, ficar naquele lugar fará com que você não tenha clareza, o que consequentemente te fará tomar más decisões. O segundo obstáculo é a má vontade.
que é um estado mental que emerge das emoções negativas. Nesse estado, você sente uma aversão ou um desgosto por alguma coisa, seja por um objeto, por uma situação ou até por uma pessoa. Para simplificar, isso significa o seguinte: é como se você estivesse subindo a montanha e começasse a chover, mas você não gosta de chuva. Você descobre que as estradas são esburacadas, mas você não gosta de estradas esburacadas. Para atravessar o rio, você precisa nadar, mas você não gosta de nadar. Ou seja, tudo o que você não gosta está bem ali na sua frente. Portanto, essa não será uma viagem agradável a menos que você aprenda a deixar de lado essa má vontade. E é disso que se trata. Devemos aprender a deixar de lado as coisas que não gostamos para continuar lutando por nossos objetivos da melhor maneira possível. Caso contrário, é bem provável que você não continue a jornada. Bom, o terceiro obstáculo é a preguiça e letargia, caracterizado como sonolência, desânimo e falta de energia, podendo inclusive chegar ao ponto de se manifestar como depressão. No budismo, isso é descrito como prisão, pois é como se você tivesse sido trancado em uma cela. Dessa forma, fica muito difícil fazer qualquer tipo de esforço mental ou físico. Então, para continuar seu caminho, há apenas uma opção, que é arrumar um jeito de encontrar a saída dessa cela, pois só assim você poderá recuperar sua motivação e energia para seguir com sua jornada. O quarto obstáculo é chamado de inquietação, que nada mais é que o estado de uma mente inquieta, e uma mente inquieta é incapaz de estabelecer seu lugar no presente. Uma mente inquieta faz basicamente duas coisas: ou ela está preocupada com o futuro, ou ela está viajando para o passado e julgando os eventos que aconteceram lá atrás. É como se essa mente fosse um macaco que fica pulando de um galho para o outro e que é incapaz de se manter no presente. Dessa forma, não há a mínima possibilidade de ter clareza. Por fim, o quinto obstáculo é chamado de dúvida cética, e ele está intimamente relacionado a um estado de espírito que se baseia na incapacidade de tomar decisões, ou seja, na indecisão. Esse é um estado muito propício a nos perdermos em pensamentos como: eu posso fazer isso? É o caminho certo? O que os outros vão dizer? Isso porque quando você está nesse estado, a sua mente não consegue mais se sincronizar com suas próprias ações. E o resultado disso é que você começa a se desconectar dos objetivos e aspirações que se propôs a alcançar. E quanto mais o caminho lhe trouxer dúvidas, maiores serão as chances de você desistir de seguir em frente. Então, agora que conhecemos os 5 obstáculos, o que fazer com eles? Bom, você precisa estruturar sua vida de uma forma que consiga evitar o surgimento deles. Mas se não conseguir fazer isso, você precisa utilizar técnicas para poder removê-los. Cada um desses obstáculos são como uma nuvem negra na sua mente ou no caminho da sua jornada. Então, ao começar a escalar a montanha, não pare, mesmo que esteja chovendo. Para finalizar, aqui vão 4 passos para te ajudar a remover esses obstáculos do seu caminho. Primeiro passo: reconheça em que estado de espírito você se encontra. Segundo passo: aceite e permita que a situação ou a pessoa simplesmente seja do jeito que ela é. Terceiro passo: investigue seu estado mental e emocional e se faça perguntas como: por que isso aconteceu? Qual será a consequência se eu permanecer nesse estado? Quarto passo: pratique a não identificação. Para isso, reconheça que você não é a sua mente e nem a sua emoção. Saiba que cada um de nós tem uma vida única demais, portanto não se deve copiar o caminho de uma outra pessoa na tentativa de dar sentido à própria vida. Você encontra o valor e o sentido da vida a partir do momento em que aprende a dominar a si mesmo e a não deixar os obstáculos te pararem. E se algum de vocês decidir escalar o caminho rumo à clareza, saiba que ficarei muito feliz em te encontrar lá no topo. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.